Boa tarde, estamos mais uma vez nos estúdios da Rádio Inquieta, no pontapé de saída, hora ao treinador. Hoje o nosso convidado chama-se Nelson. Nelson, desde já agradeço-te a disponibilidade para falares um bocadinho de futebol para a Rádio Inquieta. Nelson, a tua carreira de treinador, eu diria que é quase que repartida por um Santa Eulália, por um Joane e agora um novo projeto no Oliveirense. Mas antes de falarmos daquilo que foi a tua carreira de treinador, e há bocadinho estivemos a conversar e a rir-nos um bocadinho, como era o Nelson como jogador? Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de futebol e pessoas que eu já conheço também. Quanto à pergunta, era difícil, era um jogador difícil. Eu gostava de ter sempre a bola, era um bocado ranhoso com os meus colegas, com que rodeava, mas também era um bocadinho a minha vitamina também para ganhar. E eu gostava muito de ganhar. Se calhar percebi isso bastante mais tarde que aquilo que deveria ter percebido. Se calhar muita gente que me conhece ao longo dos anos diz que eu se calhar passei ao lado de uma grande carreira, também tenho um bocadinho essa noção, mas era um jogador de qualidade, na minha perspectiva, um jogador que se calhar via coisas no campo que outros não conseguiam ver, se calhar também não era tão competitivo como deveria ter sido, mas é o passado agora, não vale a pena andar. Nossa, mas eu ia te perguntar mesmo isso. Tu hoje, olhando à distância, olhando para aquilo que tu eras como jogador, sentes que podias ter chegado mais longe? Sim, claramente. Tenho essa noção e é também coisas erradas que eu também fiz, tenho essa noção. E é no papel agora de treinador que tento que os meus jogadores também não os façam. E às vezes eu sou um bocadinho chatinho com eles e digo-lhes que o caminho às vezes tem que ser diferente daquilo que eles pensam, porque eu cometi esses erros. E cheguei à Primeira Liga, mas se calhar não estava preparado para lá ter chegado. Paços Ferreira. Sim. Joguei, em Portugal só não joguei na segunda liga, joguei na divisão da distrital até acima, só não joguei na segunda liga, mas acho que poderia ter feito mais qualquer coisa no futebol. Não o fiz, como eu costumo dizer, fui por mim, que nunca ninguém me ajudou, nunca tive um empresário, nunca tive nada. Fui por mim, vim por mim, senti-me um bocadinho realizado, agora vendo ao longo dos tempos, se calhar poderia ter dado muito mais que aquilo que dei. Quem estava na bancada a ver o Nelson jogar, e se eu estiver enganado diz-me, mas quem estava na bancada a ver o Nelson jogar, via que jogavas com paixão. Sim, o futebol é a minha paixão. Desde miúdo, o meu pai foi treinador da formação do São Martinho, que é o clube da minha terra, e ele treinava os júniores e eu com 5, 6 anos já ia treinar com eles. Eu costumo dizer então de brincadeira que os meus brinquedos eram uma bola e uma bicicleta, não tive mais de brinquedo nenhum, que era uma bola. E eu tenho paixão pelo futebol, gosto muito, gostava muito de jogar e satisfazia muito mais do que ser treinador. Nunca pensei ser muito treinador, por isso é que acabei de jogar aos 39 anos também. Depois fui para diretor desportivo porque quase empurrado, que não queria acabar, mas o clube que eu representava, que era o Santa Eulália, fez força para eu ficar, ainda apareceram outras coisas também, clubes até de cima, do Campeonato de Portugal na altura, para eu continuar a jogar com 39 anos. Eu decidi abandonar a carreira, começar uma carreira de diretor desportivo, mas não era a mesma coisa, Gosto muito mais de estar neste papel de treinador do que diretor desportivo, mas gostava muito mais de ser treinador, de ser jogador do que treinador, porque eu só tirei o curso há 3 ou 4 anos, em 2019, 4 anos, o curso de primeiro nível. Eu, se tivesse essa ambição e essa paixão de ser treinador, se calhar tinha tirado ao longo dos anos, mas não tirei. Gostava era mesmo de jogar. Nossa, mas quando jogavas, pensavas ser treinador? Aquele Nelson que eu via jogar já era um treinador dentro do campo. Por isso, mais facilmente te faço esta pergunta. Muita gente me diz Ou aquilo que tu nos mostravas não era aquilo que tu pensavas? Não, era aquilo que eu pensava para o jogo, não em termos de... Mas quem te via jogar, claramente, que eras o líder dentro do campo. Sim, tenho essa noção que era um líder, que era o capitão de equipa também, muitos clubes que eu passei, era o capitão, era se calhar a corrente do treinador também, mas nunca pensei muito nisso, eu fazia isso que era inato. Era uma coisa que vinha de dentro do campo, se calhar pela minha liderança também, mas nunca pensei muito em ser treinador, porque, como eu digo, eu se quisesse ser treinador a partir dos 31, 32 anos, 33, ia tirar o curso e isso rapidamente, se calhar, até me motivava para ser treinador, mas não, gostava era de jogar. Nelson, quem olha para ti como jogador, e eu que te vi muitas vezes, eras a imagem daquilo que hoje não há, que é o menino da rua. Tu eras o homem que desequilibravas,
que fazias as fintas, que hoje o futebol está muito estereotipado, está muito passos laterais, pouco arriscar. Tu eras a contradição completa disto. E tu olhas para o teu jogo agora, para a tua equipa, o que é que tu pedes? O rigor que atualmente todas as equipas usam, ou forças um bocadinho que a tua equipa seja um bocado a tua imagem? Em termos defensivos, quero o rigor, não aquilo que eu era. Em termos defensivos. Em termos ofensivos, é o que eu tento transmitir. Tento dar-lhes a minha ideia do próprio jogo, mas depois eles é que jogam, não sou eu. É o que eu lhes digo sempre. Em termos, por exemplo, em termos de zonas de finalização e tal, eu digo para os jogadores, entendo dentro do sistema que nós jogamos, para eles aparecerem lá, os posicionamentos e tal, mas com bola, o futebol é movimento, o futebol é inspiração. O futebol, eles têm que descobrir coisas dentro do campo que os outros não conseguem. É assim. Depois também é da qualidade de cada um, depende dos jogadores que nós tivermos, depende da capacidade que eles tiverem, da capacidade que nós pensamos que eles também têm, porque eu estou-lhes sempre a dizer isso, porque nós fazemos a observação aos jogos e dizemos assim, esta equipa vai por aqui, por aqui, por lá. Pá, ok, nós tiramos uma ideia, mas aquilo não é 100%. Se calhar às vezes nem 50% é. Porque o futebol é um momento. O jogador pode, num dia inspirado, ser uma coisa e no outro dia ver coisas diferentes do jogo. Movimentos diferentes do jogo, movimentos diferentes do colega, movimentos diferentes do adversário. É o que eu lhes digo. Nós percebemos que o adversário dá-nos este espaço. Mas no jogo, às vezes ele fecha, porque ele também nos identifica, não é? E nós não vamos bater na parede. Temos que procurar outros. Nelson, gostavas de ter um Nelson na tua equipa? Gostava, mas se calhar ia explorá-lo ao máximo. Não ia ser o Nelson que foi, se calhar. Em termos defensivos, ter dar muito mais. Em termos ofensivos, dar aquilo que realmente eu dava. E se calhar, se fosse antes dos 20 anos, 21, aos 25, 26, 27 anos, se calhar uma mentalidade totalmente diferente. Uma mentalidade muito mais trabalhadora, uma mentalidade muito mais profissional, que só depois de eu passar pelo futebol profissional e só depois de estar lá é que eu percebi que isto aqui é totalmente diferente, e eu só percebi isso depois, não é? Porque depois como eu cheguei lá, fácil, aparentemente fácil, e eles dizem, para mim era tudo fácil, não é? Tudo fácil. E não era. E esse rigor, eu se calhar não o tinha, porque a minha formação foi no São Martinho, não foi num clube de topo, embora eu tivesse na formação convites, mas nunca eu saí. E com 16 anos comecei a jogar no futebol sénior. E era, se calhar, aquilo que... Pronto, só que eu era um jogador que, se calhar, como tinha alguma qualidade, se calhar os treinadores também me deixavam andar um bocadinho à solta, no sentido de, este gajo vai-me desequilibrar, e em termos comportamentais, em termos coletivos, se calhar não era tão bom como deveria ter sido. És um treinador exigente? Muito. Tento ser o máximo profissional possível e atento aos pormenores. Dentro lá é que eu costumo dizer, dentro do espaço do clube, sou treinador deles, fora sou... Uns sou amigo, pessoal, outros sou conhecido. Mas lá dentro não estou lá para fazer amigos, estou lá para ganhar, essencialmente. E como é que é as condições? As condições que tu encontras hoje, ou que são proporcionadas aos jogadores das tuas equipas em relação àquilo quando tu eras jogador, provavelmente traz quase que, eu diria que uma saudade dos teus tempos de campos pelados, mas a pensar que tu, com estas condições, provavelmente serias um jogador completamente diferente. Sim, mas isso mais para a formação, porque eu fiz a minha formação toda no pelado. Felizmente para mim, no futebol sénior, passei por todos os contextos, desde o pelado, desde o sintético, desde o campo relevado, pronto, passei por esses contextos todos. Agora, claramente, em termos de formação, eles têm de evoluir bastante mais, mas eu acho que essa evolução, se calhar, não acompanha as condições. Porquê? Porque eles praticam muito menos. Aquela história do tal futebol de rua que há bocado falavas, eles praticam muito menos. Podemos mudar do futebol de rua ao futebol do Nelson, se tu quiseres. Não é isso. Mas no sentido deles também não praticam tanto. Eu tenho um exemplo do meu filho mais novo, que tem 16 anos, joga no São Martinho, lá no clube até no Sub-17, e ele o que pratica é no treino. E eu ia para a escola, jogava nos intervalos, ia mais cedo, havia um furo, era futebol que fazíamos, todos suados sempre. E ele, mas é as vivências de cada um. Eu também não tinha uma PlayStation, não tinha uma Game Boy. Também se calhar também não tinha isso. Antigamente também não havia PlayStation, não é? Mas já havia aquelas maquinetas de jogos, de videojogos. Mas nunca foi a minha paixão, era a bola. E, por exemplo, eu vejo o meu filho, se lhe der asas, ele está o dia todo a jogar PlayStation. Não é? E não pratica. E os jogadores, o que praticam é 1h30, 2 ou 3 vezes por semana. E isso, se calhar, não faz com que eles também evoluam tanto. Ganhem ferramentas porque eu era miúdo,
era miúdo e jogava com 18, 20, 30 rapazes dessa idade. O que é que eu tinha que fazer? Tinha que arranjar ferramentas para me defender, com bola e sem bola, essas situações todas. E acho que isso depois transporta-se na vida, não é? E eles não praticam muito. E acho que eles, se calhar... E depois os clubes também agora querem muito mais quantidade do que qualidade. Eu ia pegar por aí. As famílias hoje em dia têm menos filhos só que tinham antigamente. Portanto, há menos miúdos. Naquela altura havia menos gente a praticar desporto do que há agora. Eu sei que agora começam a jogar aos 5, 6 anos, 7 anos, mas toda a gente pratica futebol. Como é que tu explicas que, havendo menos gente, há mais gente a querer praticar futebol? É um contraste grande. Havia mais filhos e menos praticantes. E havia menos clubes. E muitos clubes. E agora há mais clubes, há mais praticantes e há menos qualidade, na minha perspectiva. Não sei também as vivências de cada um. Depois também nós, de cima, e isto é a pirâmide. Nós temos jogadores de altíssimo nível em Portugal e que chegaram lá e se calhar os pais muitas vezes também... o meu filho tem jeito, pode ser que ele dê. Não é? Eu acho muito bem os miúdos praticarem desporto, não só futebol, futsal, patinagem, handebol, basquetebol, porque os miúdos têm que ter atividade física e só na escola não chega, eles têm que praticar e se calhar em tenra idade até deveriam praticar mais desportos, para a coordenação deles serem mais e melhor. Eles na formação, na minha perspectiva, até aos iniciados, têm que jogar em várias posições, porque eles ao jogar em várias posições, e isso também é uma coisa que os treinadores de formação fazem, muitas vezes começam a formatar o jogo e os jogadores desde tenra idade, e ele não deve acontecer isso, porque eles, quanto mais posições ocuparem no campo, melhor conhecimento vão ter do jogo. E eu noto, depois do transporte dos júniores para os séniores, os jogadores não têm muito conhecimento do jogo. É isso que eu noto muito. E depois metes-lhe conteúdos novos, táticos e eles ficam assim um bocadinho à rasca. Acho que conhecem um pouco o jogo. E dentro de tenra idade, eles passarem por várias posições no campo, vão perceber que aqui tem que mudar os apoios para aqui, tem que fechar mais dentro, abrir mais, ou jogar mais em apoio, jogar mais em profundidade. Isso vai dar um conhecimento muito mais alargado do jogo. Esta é a minha opinião, e já partilhei com algumas pessoas, mas é apenas só uma opinião também. E como é que tu lidas com um jogador que vem da formação, e há clubes que privilegiam também o ganhar, mas fundamentalmente na formação é para formar, e quando tu pegas neles, já queres que eles ganham, já incutes a responsabilidade de ter que ganhar. A formação, provavelmente não pode vir a formação deveria ser dividida. Uma formação para formar e uma formação para formar e ganhar. Dos iniciados, ali os iniciados é a fronteira. Formar, depois formar e ganhar. Só que nós queremos, com os 10 anos, com os 11 anos, com 12 anos, 13 anos, e os treinadores da formação querem ganhar. E a cegueira, das vezes, do ganhar, levam a que cometam erros com os jogadores, que se calhar até poderia estar ali um jogador porreiro para a frente, e se calhar castra-se o jogador, e o jogador se calhar até desiste porque as coisas não foram bem conduzidas. Porque ganhar torna-nos cegos. E nós temos que perceber porque é que ganhamos, porque é que perdemos e fazer essa análise. E a partir daí nós vemos assim, o caminho é este, nós estamos aqui para formar. Se pudermos ganhar a formar, melhor. Pronto, mas até aos 15 anos. A partir daí, temos que formar a ganhar. E porque tem que ser competitivos. Porque nos séniores aquilo é ou ganhas ou ganhas. Por falar em ganhar, estás a treinar uma equipa sénior agora que tens que ganhar. Tens estado no Santa Eulália sempre com posições interessantes. No Joane, eu diria que não ganhaste, mas não ganhaste e nós sabemos que não ganhaste porque estiveste lá mesmo ao pé para ganhar. Andaste 3 anos ali sempre nos lugares cimeiros a discutir até à última as subidas de divisão, até porque há 2 anos atrás vais fazer mesmo a finalíssima para subir só um da divisão. E a tua carreira de treinador, Nelson, como é que tem corrido? Começas no Santa Eulália, passo seguinte o Joane, e agora, depois de 3 anos no Joane, aparece um projeto diferente do Oliveirense. Conta-nos lá como é que tem sido subir de grau a degrau na tua carreira, as experiências que foste adquirindo. Sim, eu quando comecei, a ideia que eu tenho quando comecei não é a mesma ideia que tenho hoje. Quando comecei vinha com aquelas ideias de jogador e depois fui-me transformando também um bocadinho. No Santa Eulália, no meu primeiro ano, tive muita dificuldade, porque nós reduzimos muito
porque não havia Mas meio. também a responsabilidade de quem te antecedeu. Estamos a falar de João Fernando, do Toninho Mendes, Sim, gente com trabalhos muito, muito válidos e que às tuas costas recaiu se calhar também aquilo que foi. Não foi não tanto por aí, foi que não houve uma redução de mais de 50% ao plantel, em termos económicos. E isso, todos nós sabemos que uma mala cheia de dinheiro não ganha jogos, mas ajuda muito. Claro. E nós tivemos muita dificuldade. Depois fizemos uma pré-época em que andávamos ali com 3 centrais a jogar em 3-4-3, 3-5-2 e vamos para começar o primeiro jogo do campeonato e não tínhamos nenhum. Lesionaram-se, Nelson? Joguei com um central e com um defesa lateral mais de meio campeonato, ou meio campeonato, sempre assim, sempre remendado. E na primeira volta fizemos 10 pontos e na segunda volta fizemos 32. E safamos. Qualidade de futebol havia, mas havia sempre um posicionamento defensivo, se calhar, fraco, porque as coisas não foram. Nós em dezembro, janeiro, percebemos o que nos faltava. Que nós, estou-me a lembrar num jogo, um exemplo, estávamos a ganhar 3-0 em Frujães, na primeira parte, e perdemos 4-3. Por exemplo, nós marcávamos muitos golos, era o segundo melhor ataque e estávamos na linha d'água. Nós na segunda volta continuámos a marcar muitos, só que a sofrer muito menos e a fazer muito mais pontos. E depois no segundo ano, ficámos em quinto lugar, andámos até ao fim a lutar com o Berço pela subida. Andámos em primeiro lugar com um orçamento não muito diferente do ano anterior, mas a máquina já estava mais ou menos oleada. Depois, no ano seguinte, íamos continuar e continuámos até à segunda jornada. Chateei-me com o presidente e decidi sair. Depois, passado um mês, apareceu o João. Apareceu o João no ano de Covid depois, a seguir. O João estava em 16º classificado, com 10 pontos à 10ª jornada. Entramos e rapidamente invertemos aquilo. Tivemos a felicidade de ter bons jogadores, também um grupo porreiro. E conseguimos nós meter o nosso cunho também. E quando acabou, estávamos em 6º. Depois, os 3 anos seguintes, andámos sempre ali na luta. Sempre na luta para subir a divisão, com, digamos, orçamentos modestos em relação aos potenciais candidatos. Estão a ver do Forjães, depois no ano a seguir foi o Brito, e este ano que passou era o Ribeirão. Nós andámos ali, nós também percebemos que a meio da época se calhar queríamos acrescentar qualquer coisa que nos faltava em situações ofensivas, nomeadamente. Este ano tivemos ali algumas lacunas atrás e nós também identificámos isso. Se o clube nunca quis ou nunca teve meios para nos ajudar, nós enquanto equipa técnica. Eu dizia muitas vezes às pessoas lá, ao presidente e à direção, que se calhar nós queríamos muito mais que ao clube. É que nós, e não pode um treinador querer ter mais ambição que ao clube. Por isso decidi sair também. Nelson, mas 3 anos no Joano dá-te conhecimento perfeito do que é clube. O que é que falta a este Joano, que já foi uma equipa dos Nacionais e que passou muitos anos nos Nacionais, para dar o tal salto? Condições tem, campo relevado, uma vila com uma pessoa massa adepta espetacular. O que é que faz falta? O que é que falta? Felizmente nós conseguimos, porque quando nós, com o ano de Covid e a seguir, não foi fácil as pessoas virem ao futebol outra vez. Estou-me a lembrar que fomos a Forjães, o Forjães disponibilizou 100 bilhetes numa finalíssima. Mas em casa aquela bancada do Joano mói os adversários, não é? Sim, mas estou a falar, e mesmo contra o Forjães em casa e fora, o Forjães disponibilizou 100 bilhetes e eles não foram vendidos todos. Estamos a falar de uma vila de futebol, uma vila apaixonada. Eu tive a felicidade de jogar no Joano, há 20 e tal anos. E eu lembro, nós íamos a todo lado e enchíamos os campos todos. E cheguei ali e vi, se calhar, um bocadinho de marasmo. E se calhar isso transporta-se para fora, de dentro para fora. O que eu falta, na minha opinião, e isto não é, eu também digo, sou frontal naquilo que digo, também já lhes disse, também não tem problema algum. Se calhar falta mais um bocadinho de ambição da parte da gestão. Sei que eles não querem dar o passo maior que a perna, mas às vezes também percebermos que se calhar se fizermos mais alguma coisa, a vila, envolvendo ainda mais, acredito que aquele clube tem potencial. Deixou-me pena nesse aspecto, pela Vila ter potencial, mas apresentar o Oliveirense fez muita força para eu ir para o presidente, fez muita força para eu ir para lá. Fizemos os ajustes no plantel, eles querem muito andar para a frente, eu quero andar para a frente, e foi ali uma conjugação das coisas. Nós somos claramente candidatos à subir divisão este ano. Somos. Que faltam-nos uma espécie de 1 ou 2 ou 3. Sabemos as lacunas que temos também no nosso plantel.
Mas somos uma equipa competitiva, uma equipa que vai andar na frente sempre. E assumo claramente, até as pessoas podem dizer, este gajo é maluco. Não. Assumo claramente que nós vamos ser uns candidatos à segunda divisão. Vamos trabalhar para o ser. E começamos mal, começamos com 2 derrotas, mas não abanamos. E continuamos o nosso caminho, sabemos o caminho para onde queremos ir. E assumo claramente, e já falamos. E foi por isso que eu também fui para lá. Porque senão também não fazia sentido andar 3 anos a lutar para a segunda divisão e ir para isso estava quietinho, à espera que aparecesse com alguma coisa. Não, mas o Oliveirense fez uma proposta, nós fizemos um projeto conjunto, um projeto ambicioso, um projeto de qualidade também, e as pessoas lá têm ambição. Senti essa ambição porque trabalham para que nada nos falte, é uma direção forte, uma direção bem liderada pelo Presidente, e acho que está no caminho certo, e acho que vamos catapultar aquele clube para um patamar superior, e é para isso que fomos para lá. E também chamar agentes da Oliveira, porque também se calhar estão um bocadinho afastadas, porque todo o processo da SAD, o processo do refundamento do clube... Passou por momentos muito complicados, com os investidores que depois deixaram... Sim, e o clube teve que acabar e ser fundado um novo. O clube acabou, foi fundado um novo, o Oliveirense SAD acabou, foi fundado um novo, começou na primeira distrital, subiu da honra, subiu ao Pro Nacional, manteve-se, e agora estamos lá para tentar pôr o clube no lugar que merece, e é por isso que as pessoas também se calhar estão um bocadinho desconfiadas, mesmo eles não acreditam ainda. Porque às vezes apanho 1 ou 2 lá, aqueles, eu sou uma pessoa que falo de futebol, também sou uma pessoa que conhece muita gente, e eles às vezes falam, e eles às vezes dizem, não, claramente isso, vamos lutar para andar lá em cima, sempre. Numa divisão difícil. Sim, numa divisão difícil, o campeonato super equilibrado. Que equipas com nome, com o Merlinense, o Santa Maria, que inclusive é na Taça de Portugal, eu diria que está a fazer um autêntico brilharete e venceu a Supertaça contra o Ribeirão, que é do Pro Nacional. Desses adversários todos, quais achas que, já me disseste que tu queres ficar em primeiro, mas destes adversários todos, sim, quais vão ficar no teu lado de cima? Maria da Fonte, Vieira, Forjães, João vai andar também ali, também na linha da frente, no pelotão da frente. Prado, também, é sempre um clube que tem bons jogadores, uma estrutura sólida, já com bases do passado. Espero não me estar a esquecer de ninguém. Santa Maria, porque tem bons jogadores, é um clube histórico também, está a fazer um brilharete também na Taça de Portugal. Acho que 6, 7 clubes que vão andar ali, 6, 7 clubes vão andar ali para o lugar da frente, depois aparecerá mais para trás alguns, mas o campeonato vai ser muito equilibrado, todos vão perder pontos com todos, e aquela equipa que for mais regular é que vai dar uma sapatada. Entretanto, começou tudo muito tremido, nós começámos com 2 derrotas, por exemplo, já nos estavam a fazer o funeral também, porque era uma aposta falhada. Calma, muita calma, porque nós estávamos cá para ganhar. Nelson, vens de um clube com relevado natural e vais para um relevado sintético. Nestas divisões tens alguns relevados naturais, o Santa Maria, por exemplo, o Maria da Fonte. Achas que as equipas dos relevados naturais, quando vão aos sintéticos, são mais prejudicadas do que os dos sintéticos quando têm que ir aos naturais? Eu senti isso no Joana. Muitas vezes íamos jogar, e por exemplo, quando íamos jogar a Ponte, os meus jogadores no Joana já iam derrotados. Porque, que campo, é muito curto, aquilo real, tinham sempre. E nós às vezes até íamos treinar para a Rio Pel para nos adaptarmos. Mas isto é uma questão mental, e é o que eu lhes digo a eles também. Onde é que vocês fizeram toda a vossa formação? Foi no relevado natural? Não foi? Quem é que fez a formação? Nenhum faz formação no relevado natural. Nem os clubes grandes, vemos o Vitória, eles até ao sub-15, sub-17 jogam no sintético. Depois no campeonato de júniores é que jogam alguns no relevado, outros no... Mesmo alguns campeonatos de júniores jogam nos sintéticos. Claro, eles jogam no sintético, eu vejo o Vizela, que é o clube que eu acompanho mais perto, porque trabalho em Vizela, na Câmara Municipal, e eu sei que jogam no campo de Santo Adrião. Eles treinam no sintético, mas isto, eles às vezes ficam derrotados, é a mentalidade. Mas nós treinamos aqui todo o ano. Está bem, mas trabalhas aqui todo o ano e estás aqui há 1 mês ou 2, que muitos vêm do sintético, e quer dizer, mudam um chip num mês ou 2, mudam, é a mentalidade. É tudo mais psicológico do que outra coisa. Mas o jogador gosta mais de jogar no relevado natural? Sim, claramente. E tu tinhas um relevado natural na época passada, e agora tens um relevado sintético. Como é que era treinar num relevado natural, com as intempéries, o inverno, as dificuldades? Porque tu jogares num relevado natural, tens sempre alguns, eu diria alguns inconvenientes,
que não pode trabalhar todos os dias lá. No sintético pode treinar de manhã à noite. Claro que sim. E nós, o ano passado, passámos com alguma dificuldade nesse capítulo, porque depois a formação tem os treinos já totalmente marcados, depois colide com o horário do treino dos séniores, os séniores não têm campo para treinar. Nós ali em Oliveira, um dia ou dois, partilhámos o campo com a formação também. Não é uma situação que me agrada, mas nós temos que perceber também, e a estrutura também já percebe, que isso tem que cada vez mais acabar e vermos os treinos mais para trás ou mais para a frente e ajustarmos ali algumas situações. Mas no campo relevado, realmente, muitas das vezes, o que é que acontecia? Não é o problema só o campo relevado. Com as intempéries nós sabemos que já não podemos ir lá. O problema é que, mesmo com o tempo bom, nós muitas vezes íamos lá e o campo estava impraticável quase. Porque nestes clubes há muito facilitismo. No sentido de, eu falo com conhecimento de causa, não, e tratar o relevado é caro. É caro, mas o João tinha uns apoios e muitas das vezes o campo não era devidamente tratado. Relva muito alta, às vezes de um treino para o outro nem lá passava. Mas pronto, isso também é da organização do clube. Nós fazíamos. Isto depois põe sujeito os jogadores às vezes a lesões. Tornozelo, joelhos. E faz com que, se calhar, tu, em vez de teres 20 ou 22 para treinar, às vezes tens 16, tens 15, 14. E isso vai colidir com o trabalho de treinador também. Nelson, o nosso tempo acabou. Agradeço-te a disponibilidade de falarmos um bocadinho de futebol e do Nelson. Quero que fique aqui na parte final. O ano passado, no final das épocas, o final da época, trouxemos aqui à Rádio Inquieta todos os treinadores vencedores. Os vencedores do campeonato de Pro Nacional, da Primeira, da Honra, toda a gente que foi campeão veio aqui. Disseste que vai ser campeão. Provavelmente. Estou lá, não é para outra coisa. Provavelmente teremos daqui novamente. Vou trabalhar para isso. Não quer dizer que eu consiga, mas vou trabalhar para isso. Obrigado, Obrigado, meu. Call it high speed, I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising.